Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o leite e também as relações diplomáticas, comerciais entre Brasil e Argentina. Primeiro, abordar esta queda, mais uma queda registrada para o leite na apuração feita pelo CPEA, que nesse último boletim, nesta última apuração, no mês de outubro, teve uma queda de 25%. Mais detalhes, nós vamos agora até Piracicaba, também aqui no interior de São Paulo, falar com o Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, que já está conosco. Aqui eu agradeço a participação. Tiago, mais uma vez, obrigado por nos atender aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, Braga. Prazer sempre estar aqui junto com vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre leite, Argentina, boi. E Tem começando bastante coisa. exatamente sobre essa questão do leite. Alguma surpresa nesse boletim, nessa última apuração feita? Porque já havia uma perspectiva de que o preço fosse voltar com uma nova queda, né? Pois é, quando a gente imagina o mercado de leite, o mercado lácteo, né, ao longo de 2023, e isso já a gente teve em algumas outras oportunidades discutindo, a gente já falava de um mercado mais ofertado pelo maior aumento da produção interna, até mesmo a chegada da entre-safra leiteira com um custo mais baixo de milho, somado ao maior volume de importação. Então, o desenho não se alterou nesses últimos meses, né, nas últimas semanas, e realmente o preço pago ao produtor em outubro reforça esse movimento, com a queda, como você bem disse, é de 25%. Ou se a gente analisar em relação a outubro de 2022, a gente está falando de 30% de queda, né? Então, infelizmente, é um derretimento da cotação do preço do leite, mas que já vinha sendo desenhado, já vinha sendo falado nesses últimos meses, principalmente devido ao aumento de produção, mas também das exportações. Bom, nós tivemos esta sexta queda, retração já apurada pelo CPEA, pelo produtor que está sentindo no bolso os preços menores, né? É lógico que toda a questão voltada também às informações do aumento das importações. Esse foi um fator definitivo para que ocorresse esta pressão, porque tem a importação no foco das atenções e esse seria o motivo principal apontado pelos produtores, até pelo próprio mercado, como uma pressão de queda. Seria Sim, um dos motivos ou apenas o motivo? eu acredito que temos dois motivos, sim. O principal motivo é a importação. A gente está falando, a gente importou cerca de 77% a mais do que a gente importou em todo lá 2022. Então, é um volume expressivo de leite entrando no país. Então, é um fator muito preponderante. Evidentemente, quando a gente olha, que nem eu mencionei, a relação de troca, né, do milho, do leite comprando milho, a gente chegou nos níveis muito interessantes ao longo desse, podemos dizer, desse curto espaço de tempo entre março, né, até mais ou menos maio, junho, pré-entre safra, né, do leite. Então, assim, isso colaborou, mas o fator primordial, né, isso colaborou para aumentar a produção. Eu tenho mais leite, eu tenho um custo de concentrado, o custo de alimentação mais barato, mas o ponto de inflexão, né, para a cadeia realmente sentir bastante essa baixa, nessa agressividade, sim, foram as importações num volume maior. Bom, e de alguma forma as importações em volume maior também tem o argumento de que a captação foi menor também. Aqui, para poder atender o mercado, houve a necessidade da importação maior. Mas quem acaba pagando a conta é o produtor aqui no Brasil, não é isso? Né, quem acaba realmente tendo esse impacto maior é a cadeia em si, no Uhum. geral, mas principalmente o produtor. O produtor ele acaba sendo refém de uma oferta maior no mercado, apesar da leve alta de captação, uma captação mais justa, mas realmente com mais leite concorrendo, com mais derivados também concorrendo com o seu produto, na cadeia em geral, a gente tem uma pressão maior na cadeia produtiva. No caso, o produtor de leite brasileiro, ele vem sofrendo bastante. Bom, e nessa apuração que vocês fazem no CPE, a questão do clima está sendo colocada também nesse cesto de informações,
porque o clima tem sido severo, né? Extremos com chuvas no sul, nas principais regiões ali produtoras de leite, seca em outras, né? Calorão em outras, né? Isso tudo também compôs ou ajudou a ponderar esses números apurados por vocês? Sim, é um ponto importante quando a gente analisa o clima. A gente está falando do agronegócio, independente se é leite, se é carne, se é soja, milho, né? Mas a gente sabe que a gente tem um impacto muito grande de São Pedro, do clima, né? Nesse caso, esse ano é o Ninho, muita chuva em algumas regiões, pouca chuva em outras regiões, e isso impacta esse período tradicional da produção do alimento pasto, né? Então, tradicionalmente, a gente tem um volume maior de alimento, ou um alimento mais barato, e nesse ano a gente vai ter um atraso nesse processo, e já vem sofrendo impacto. Então, quando a gente analisa o preço, né, o impacto do El Niño, o impacto de poucas chuvas no preço, a gente até nota, né, alguns agentes nos relatando que a, a tendência, né, é que o movimento de queda vai perdendo força nos próximos meses. Né? A perspectiva, né, que a gente ouve, né, desses agentes é que o preço do leite captado em novembro fica estável muito pela questão climática, muito pela questão, obviamente, de uma oferta mais controlada de leite do produtor. Evidentemente, com os preços menores, o produtor também ele tem a possibilidade de produzir menos, com N fatores, ou dando uma alimentação de menor valor, ou realmente descartando vaca. Isso pode ocorrer, mas principalmente pela queda da produção vindo do clima. Bom, e aí o consumo na outra ponta, né? Ele estagnou, parou ali naqueles níveis anteriores, ou houve uma queda no consumo também para que os preços pudessem, no comércio varejista, ter um certo ajuste. Como é que ficou essa relação também da demanda, né, pelos produtos lácteos, principalmente pelo HT? É, o lácteo, né, muito vinculado com a renda, né, tem o derivado que realmente puxa, principalmente pelas camadas mais altas, mas realmente o próprio HT, ele muitas vezes ele sofre pela demanda, né, mais estagnada, andando de lado do consumidor brasileiro, que deve melhorar sim, novembro, dezembro, janeiro, a gente sempre tem uma expectativa positiva pela dinâmica, até mesmo o calor pode impulsionar também a questão dos derivados para, por exemplo, produção de sorvete, assim por diante. A gente sabe que tem um movimento sim, nesse sentido, para o leite, mas é evidente que a gente fica na expectativa assim, de uma melhora do consumo doméstico. O desemprego vem registrando umas menores taxas, abaixo de 8%, então também isso é positivo. Agora, realmente a gente precisa equilibrar essa equação, né? A demanda interna com a oferta interna, mas principalmente a importação, né, que realmente ela vem sendo o ponto principal. E mesmo a gente tendo uma melhora na demanda, o volume de leite que entra no país realmente ajuda a manter essas cotações mais baixas. E agora aquela pergunta que eu geralmente faço, né? Eu já fiz para você em algumas ocasiões, com relação a essa questão do preço mundial do lácteo, né? Ele tem uma pressão só no Brasil ou outros países estão enfrentando o mesmo problema? Olha, a gente vem acompanhando os preços internacionais e, em linhas gerais, na média, a gente tem uma precificação, sim, para baixo, né? Os preços, né, das carnes, do leite, de grãos, né, próprio óleo, vem tendo uma pressão mais baixista. Evidentemente, a gente pode encontrar algum país ou outro que tem uma valorização de um determinado produto, mas, no geral, o preço do leite e das carnes, eles vêm com uma tendência de queda. Um dos itens que mais valorizou, ao contrário, né, é o açúcar. O açúcar está bem valorizado no mercado internacional, mas voltando para a nossa cadeia, a proteína animal vem sofrendo com baixos preços, dado uma demanda mais ajustada no mundo todo. Bom, e falando sobre esse importante alimento, lembrando mais uma vez que a média apurada pelo CPE ficou em R$ 1,97. Deixa eu confirmar aqui, só mais uma gentileza aqui. R$ 1,96 mais 96. 75. Isso, perfeito. Fechamos aí arredondando 1,97, né? Mas precisamente 1,9675 leite, o litro, média Brasil. Tá, agora, por que que tem essa fração tão de milésimos ali? Como é que dá para poder chegar a isso aí? Podia arredondar logo uma vez, né? Mas a indústria, ela atua também com esses
centésimos aí com esses milésimos também de real, ou não? Não, com certeza. Se a gente pensar no montante de leite Uhum. produzido, de leite negociado, né? Os milésimos, né, que podemos dizer de centavos, eles sim, eles fazem uma diferença no cômputo final do produto, né, da receita, do custo. Então, realmente, por isso que a gente trabalha aí com 4 casas decimais, porque realmente isso impacta na comercialização entre produtor e indústria. Parece no posto de gasolina, né? Quando você vai abastecer, tem essas 4 casas decimais aí depois da vírgula, né? Do real, né? Então, uma olhadinha, só coloca na tela para gente, só quem está nos acompanhando entender exatamente essa média Brasil, né? Tá aí, ó, menos 4,3% nesse mês de outubro, né? A R$ 1,96 mais 75, já descontado a inflação. Esse foi o resultado que chegou. A média do leite Brasil, sexta queda, retração consecutiva nesse ano. É isso, né, Tiago? Perfeito, realmente. Como a gente disse no início, infelizmente, é mais uma notícia, entre aspas, ruins, né, em termos ao produtor, mas realmente a gente já vinha desenhando esse cenário ao longo de 2023. Bom, falando de importações, logo a gente pensa e lembra da Argentina. A Argentina que elegeu o novo presidente, Javier Milei, que já tem lá pelo menos as intenções durante a campanha, né, prometeu ali levantar as retenções, dolarizar a economia do país, etc, etc. Será que a Argentina, nesse quesito proteína, no caso leite e também o boi, vai representar ainda um risco maior, entre aspas, também, para aquilo que a gente tem hoje produzido aqui no Brasil? O leite, será que vem dolarizado? Isso vai, de repente, dificultar a importação? E a arroba do boi gordo também dolarizada, será que eles vão ter condições de atender o mercado na avaliação de vocês também ou não? Olha, evidentemente, quando a gente tem um cenário novo e até analisando, né, a fala, né, principalmente ainda não assumindo, mas no processo, né, de envolvimento com o mercado, sendo eleito, realmente a expectativa é que as políticas econômicas mais liberais hoje da Argentina devem estimular, devem beneficiar as cadeias agroindustriais, principalmente as voltadas para exportação. E nisso a gente inclui carne, leite, grãos, assim por diante, né? Do ponto de vista da pecuária, a gente tem duas pecuárias, né? A pecuária de leite, que realmente a gente é um importador, né, líquido, e a Argentina, o Uruguai, eles vêm com uma precificação, uma competitividade maior. Por outro lado, a gente tem a carne bovina, que a gente tem, em contrapartida do leite, a gente tem custos mais baratos, né, ou mais baixos do que a carne bovina argentina. A gente sabe que a carne bovina argentina tem um diferencial em relação do Brasil. Não estou falando que seja melhor ou não, mas são públicos diferentes, mercados diferentes, estilos de produção, e comercialização diferentes, mas tem o espaço, mas ainda ela sai de certa maneira mais cara. O ponto que você coloca, né, da dolarização, isso sim, ele pode beneficiar o Brasil, mas sempre lembrando, o mercado, a gente sempre diz, o mercado é soberano, o mercado ele vai autoajustar. Preços, custos, oferta, demanda e tudo isso, no médio e longo prazo, tende-se a regularizar. Então, o que vai imperar, principalmente, se a gente tiver uma política de economia aberta, uma política concorrencial, vão ser trabalhados custos, produtividade, eficiência. Acho que isso tem que ser a tônica, né? O que a gente conseguiu, principalmente carne bovina, ter custos mais competitivos e ser um mercado exportador, a gente gradualmente tem que buscar na cadeia do leite, se tornar mais competitivo e aí ser também um mercado exportador, por que não, né? Isso daí a gente precisa ter em pauta, mas que seja, voltando à temática argentina, a gente precisa realmente entender como ele vai operacionalizar, né, esse cenário aí de produção, e sempre lembrando, o Brasil, pensando na carne bovina, ele vem trabalhando, né, para a retirada da vacinação de aftosa. E vale lembrar que a Argentina ainda tem regiões que vacinam, né, assim como o Uruguai. Então, por exemplo, o trânsito de animais tende a ser cada vez mais difícil como proibido, né? Então a gente vai colocar o foco principalmente na carne e no leite. Então temos que buscar continuar tendo uma competitividade maior no caso do boi e buscar uma competitividade maior em termos do leite.
caso o câmbio ajude, sim, isso favorece uma menor importação, mas, como eu disse, no médio e longo prazo tem que se ajustar. Bom, tomara que os argentinos consigam se resolver lá com essa expectativa da nova presidência e também possam entrar, né, nos eixos, né, com a economia. Mas, de qualquer forma, isso deve influenciar pouco o mercado, pelo menos a concorrência com o mercado aqui do Brasil. Eles produzem, tem ainda um longo caminho para retomar, né, as exportações, né, o levantamento das retenções, enfim. Agora, quando se fala do Brasil, como é que estão os preços aqui no mercado? Expectativa para esse finalzinho de ano? Porque até agora só foi, né, ajustes, né, uma recomposição bem aquém, é lógico, todo mundo sabe que não vai atingir aqueles valores do mesmo período do ano passado. Mas esse mês de dezembro gera uma expectativa com relação ao mercado do boi gordo, os preços aqui no Brasil? Vale puxar um gancho do que a gente falou também do leite. Evidentemente, o boi gordo ele já passou pelo aquele vale do movimento de queda que o leite vem passando, mas também o boi encontra agora a questão climática. A gente entra num período onde que a gente demanda muito do pasto, né? Onde a gente tem uma menor oferta de animais prontos para o abate, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. Então, a expectativa sim é que a gente possa ter uma melhora. O mercado futuro sinaliza isso e sempre lembrando, né? O brasileiro ele gosta de consumir carne, por mais que a gente passe por momentos de apertos financeiros, o brasileiro ele tende a comer bem ou a festejar junto com as famílias, amigos, e isso vai embutir carne, assim como sobremesas vindo do leite, assim por diante. Então, a dinâmica do consumo, tradicionalmente no final do ano, ela dá uma melhorada. Isso pode ajudar, sim, a ajustar mais o preço do leite e também valorizar mais o preço da carne bovina e, consequentemente, do boi gordo. E o que a gente tem visto com relação às projeções, né, perspectivas em relação ao clima, é que o clima ainda vai reservar surpresas desagradáveis, principalmente na região centro-oeste, no estado de Mato Grosso, o que tudo indica, as projeções mais para frente mostram ali as temperaturas elevadas, né, a produção de grãos um pouco ou muito prejudicada e o estado, né, de Mato Grosso, o estado de São Paulo, todo país, né, pode vir a ser prejudicado também nessa questão climática, né? A produção de carne de boi, né, vem sempre reservando algumas preocupações em relação ao clima também, seja pela pastagem até pela suplementação, não, Tiago? Aí você coloca um ponto importante da alimentação, que vamos pensar o outro ano, né? Evidentemente, a tomada de decisão, seja para o leite, para o corte, acaba sendo calcada no momento atual, na decisão de angariar renda, evidentemente, mas se a gente tem um impacto climático onde a gente vai demandar mais concentrado, mais ração, então, ou seja, mais milho, mais farelo de soja, como que está esses mercados, né? A gente sabe que tem um atraso no plantio de soja, como que vai ser esse impacto do farelo nesses primeiros 5 meses, que tradicionalmente o preço do farelo cai um pouquinho, né, entre março, maio, mas ele vai manter, ele vai cair, e assim como eu vou ter uma safrinha melhor ou não, a gente já está vendo uma redução da safrinha, então qual que é o impacto do custo nesse processo? Não vale a pena fazer uma conta agora e me garantir no preço do milho, por exemplo, então isso sim, a redução de pasto, ela traz esse impacto na busca do alimento, mas eu preciso realmente ver o meu custo de produção e mesmo que eu entrar com milho, com concentrado hoje, nesse momento do ano, e não independente do período entre safra de bovinos, a gente precisa fazer conta, a gente precisa se planejar. E eu acredito que sim, ela acaba sendo uma alternativa e vai ser uma alternativa mais custosa, mas que invariavelmente, se a gente tiver muita seca, esse animal vai precisar comer alguma coisa e o produtor vai ter que buscar o concentrado, vai ter que buscar a ração. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE, falando conosco direto de Piracicaba, já preparando o churrasquinho para o final de ano aí com a equipe toda, né, com a família. Eu quero te agradecer a participação mais uma vez conosco aqui. É um prazer sempre falar contigo, né, pelas informações preciosas, aqueles que nos acompanham aqui, atentos a todos esses detalhes. Seja para o mercado do leite, né, seja a questão de Milei na Argentina e principalmente o mercado do boi gordo daqui para frente, 2024 que está batendo as portas. Mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho para você.
Braga, eu que agradeço. Sempre um prazer poder estar aqui junto com toda a equipe Tempo e Dinheiro, né? Quem acompanha vocês sabe da importância das informações e conte sempre com o CPEA para a gente realmente passar uma informação, discutir mercado, que eu acho isso ajuda a agregar, né, a cadeia, seja de corte, seja de leite, seja do agronegócio nacional. Então, para a gente é um privilégio. Obrigado mais uma vez pelo convite e à disposição. Grande abraço a todos. Da mesma forma, um grande abraço para você também. Bom, por aqui nós ficamos com esta transmissão, entrevista especial aqui com o Thiago Bernardino de Carvalho, como nós falamos sobre o mercado do leite, né, que veio com uma queda aí de 4,3% nesse mês de outubro, na apuração, 25% no acumulado desse ano, 30,4% para ser exato de outubro a outubro do ano passado. Falamos sobre o mercado, perspectivas para o boi gordo, e logo mais eu volto trazendo informações do fechamento do mercado nesta quinta-feira. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Até mais.